Ministro, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque a sua tarefa é uma tarefa árdua, que é de resgatar o Brasil, reposicionar o Brasil no cenário internacional, depois da devastação promovida pelo governo do Bolsonaro. Todos nós aqui sabemos o que aconteceu. O Brasil virou motivo de vergonha internacional. O ex-chanceler Ernesto Araújo tinha um discurso do antiglobalismo, preocupação com o marxismo cultural, levou o Brasil a uma situação de completo isolamento. O ex-chanceler Ernesto Araújo disse com orgulho que o Brasil tinha virado pária. A palavra dele, deputado Arlindo Chinaglia, do chanceler Ernesto Araújo. Um retrocesso gigantesco. Nenhum chefe de Estado queria vir ao Brasil, queria visitar o Brasil, visitar o presidente da República. Por isso, o senhor merece parabéns e o presidente Lula tem viajado muito no início do seu governo para recuperar esse prestígio, essa imagem, que prejudicou inclusive o nosso comércio, as nossas relações comerciais. Eu não sei por onde começar, e tanto desastre que foi fabricado naquele período. Na área ambiental, por exemplo, está aqui as falas de Bolsonaro ao discursar na ONU. Eu lembro, insistiu na tese que o país era vítima de uma guerra de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. Responsabilizou índios e caboclos pelas queimadas. O Brasil passou a hostilizar parceiros tradicionais como a Alemanha e a Noruega por conta do desentendimento em relação ao fundo da Amazônia. Era isso o tempo todo, deputado Arlindo Chinaglia. Eu me lembro que ele xingou a mulher do presidente da França, Macron, disse que era feia. Isso é papel de um presidente da República. Foi isso que a gente viveu. Na área ambiental, tem mais. Inúmeras manifestações colocando em dúvida a crise ambiental, a crise climática. E a gente entrou o nosso governo, né? E a gente sabe o que começou a acontecer. Reassumiu seus compromissos internacionais com o combate ao efeito estufa. Estabeleceu meta de atingir desmatamento zero até 2030. Normalizou suas relações com os doadores do Fundo Amazônia. Lançou a proposta inovadora da OPEP das florestas tropicais. Decidiu hospedar a COP30. E eu queria fazer uma pergunta sobre a COP30. Quais os objetivos do governo brasileiro, o que pode ser alcançado na COP30? Reduziu a área desmatada da Amazônia em cerca de 60%. Mas vamos lá, mais na saúde, a vergonha que passamos internacionalmente na pandemia. O governo brasileiro colocou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, como inimiga. Eram discursos diários desse presidente da República atacando a OMS. Faziam discursos completamente sem pé nem cabeça, conspirativos, discursos antiglobalistas. Então, essa foi a marca naquele período da pandemia, que todo mundo sabe, a vergonha. Ao final, o Brasil teve 700 mil vidas perdidas, a maior média mundial em proporção à população. Tornou-se uma ameaça sanitária global. Aquele período da pandemia, os senhores lembram? A hostilização ostensiva da China. Teses conspirativas feitas pelo Bolsonaro sobre o surgimento, de onde surgiu o vírus, né? Era tudo isso que a gente enfrentava, pessoal. Eu quero chamar a atenção que era um grau de loucura terraplanista impressionante. Por isso que eu fico vendo alguns deputados aqui com discurso que não se sustentam em pé. Tem mais. A nossa política de integração regional. Acabou o CELAC, a Unasul. Já reorganizamos a CELAC, a Unasul. Fortalecemos novamente o Mercosul. Essa é outra pergunta, ministro, porque tem muita ignorância nesse debate. Eu fico vendo deputados que repetem aqui, o Brasil está emprestando dinheiro para Cuba, para isso, para aquilo. É de uma ignorância
escutar isso no parlamento brasileiro. Quando o BNDES fazia empréstimo a empresas brasileiras. Tinha regras, ministro, tão rígidas, que todos os empregos tinham que ser criados aqui. Se você fosse fazer um viaduto, a grande parte do viaduto tinha que ser produzida aqui e depois ser transportada. Gerava empregos, era importante exportação de serviços, era importante comercialmente para o Brasil. Eu sei que a integração latino-americana é mais do que comercial, é cultural, mas eu queria que o senhor abordasse os aspectos também do comércio. O que o Brasil pode ganhar com a volta de uma política que torne o Brasil novamente o centro de articulação em toda a América Latina. Ministro, queria entrar em outro tema, que também para mim é muito caro, e é muito caro para o governo brasileiro, para o presidente Lula e para o ministro Fernando Haddad. Agora o Brasil, que está na frente do G20, tem lançado um debate sobre a desigualdade, sobre a tributação dos mais ricos. E eu tenho visto o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula, na última reunião do G7 na Itália, fez um discurso marcante sobre esse tema. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, da prioridade brasileira nesse debate de combate à desigualdade e tributação dos mais ricos. Quando o presidente Lula falou na Itália, ele disse que apenas 3 mil pessoas têm 15 trilhões de dólares em patrimônio. É a soma do PIB do Japão, Índia, Alemanha e Reino Unido. Então, queria que o senhor abordasse esse tema. Eu queria, ministro, falar sobre o tema de Gaza, porque aqui o governo brasileiro sempre teve uma postura muito equilibrada, desde o primeiro momento, como falou o deputado Arlindo Chinaglia, quando condenou o ato terrorista do Hamas. Mas o que está acontecendo ali é um genocídio. Os senhores continuam defendendo algo que ninguém no mundo mais defende. Os Estados Unidos não defendem o que está acontecendo. Massacre, crianças sendo mortas dessa forma. E o senhor falou da Assembleia Geral da ONU em 47, presidida pelo Oswaldo Aranha, que naquela época dizia que 53% do território era para Israel e 47% para a Palestina. No outro ano ficou conhecido como Nakba, né? Onde houve catástrofe, que ampliaram, na verdade, o território ali de Israel para 78%. Eu quero chamar a atenção da posição equilibrada do governo brasileiro e num momento da história que eu quero chamar o papel da extrema-direita hoje em Israel, que para mim é responsável por esse genocídio que está acontecendo. Você sabe que logo depois do acordo de Oslo, que você tinha Yitzhak Rabin e Yasser Arafat apertando as mãos do presidente Bill Clinton naquela foto, que foi uma foto histórica. O Yitzhak Rabin foi assassinado em 1995 por elementos da extrema-direita, que não queriam os dois estados. Essa é a verdade. Tem uma frase do Yitzhak Rabin fantástica. Quando ele foi no parlamento israelense, que tem um nome, o parlamento, mas me falta aqui a memória, deputado Arlindo Chinaglia, com a sua erudição. Isso. Knesset. Ele fez um discurso dizendo o seguinte: Yitzhak Rabin, que era um general israelense: estamos destinados a viver juntos no mesmo solo, na mesma terra. Nós, os soldados que regressamos da batalha manchados de sangue, nós que vimos nossos parentes e amigos mortos diante dos nossos olhos, nós que assistimos a seus funerais e não pudemos olhar nos olhos de pais e órfãos, nós que viemos de uma terra onde os pais enterram seus filhos, nós que lutamos contra vocês, palestinos,